Já faz tanto tempo que a gente está falando de Ryzen 3000 que fica difícil acreditar que tem algum tipo de novidade que possa interessar para alguém. Mas eu tenho novidades que podem te interessar sobre o Ryzen 3000. A doutora Lisa Su trouxe mais algumas novidades em relação à nova linha durante a E3 2019. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Pois é, quando você acha que já não tem mais nada para se saber sobre os Ryzen 3000, que tudo já foi revelado, nós temos mais novidades. Durante sua conferência na E3, a AMD focou mais em games, é verdade, mas ela também aproveitou a oportunidade para falar um pouco sobre os seus CPUs rodando games. Nós tivemos mais detalhes sobre modelos que já foram anunciados, outros que foram mais ou menos anunciados, e sobre uma novidade para os CPUs Ryzen 3000. Sim, ainda tem coisas que não foram reveladas durante a Computex. Mas, começando ali sobre os CPUs, eles falaram um pouco mais sobre os modelos que estarão disponíveis, começando pelo Ryzen 5 3600. Então, como nós já vimos revelado para vocês aqui, Ryzen 5 3600 e 3600X também estarão disponíveis, os processadores começando na casa dos $199 com o Ryzen 5 3600. Depois tivemos o Ryzen 7 3700X e o 3800X que nós já conhecemos, assim como o Ryzen 9 3900X. O que nós tivemos de novidade em relação a esses processadores foram a performance. Nós finalmente tivemos um pouco de performance dos CPUs em games comparados com os processadores da Intel. Então, diferente do que nós tivemos na Computex, quando foram apenas algumas demos rodando ali, mostrando FPS e falando, olha que bacana, meu CPU roda games igual da concorrência. Nós temos agora gráficos falando, olha que bacana, meu CPU roda games igual ou melhor do que a concorrência. Pois é, nós vimos ali alguns números que foram realmente surpreendentes e outros difíceis de acreditar. Nós vemos ali os processadores Ryzen superando os Intel em CSGO na média, e uma margem bem interessante na verdade. E em alguns casos vendo ali até finalmente um processador da AMD conseguir chegar no máximo da engine do GTA V, lembrando que o GTA V é limitado a essa quantidade de FPS, mas os processadores da AMD não conseguiam empurrar o que os processadores da Intel conseguiam. E agora nós temos uma performance basicamente idêntica, já que chega no limite da engine. Mas nós tivemos ali outras performances interessantes como em PUBG. Sim, PUBG nós tivemos uma performance boa e às vezes até melhor dos processadores da AMD. Nós tivemos um comparativo direto entre o Ryzen 5 3600X e o i5 9600. Errou! E o i5 9600K. Nós tivemos também um comparativo do Ryzen 7 3800X com o Não consegue, né? Nós tivemos também um comparativo do Ryzen 7 3800X com o i7 9700K e nós tivemos, por fim, o embate do i9 9900K com o Ryzen 9 3900X. E, na verdade, nenhum dos modelos passou vergonha frente aos concorrentes e trouxe performances surpreendentes, principalmente em games onde normalmente os processadores ficavam atrás nas outras gerações. Mas se a gente colocar os gráficos passando rapidamente, indo e voltando, o que a gente consegue perceber é a pequena alternância que tem nos frames. Então, desde o Ryzen 5 3600X até o Ryzen 9 3900X, na verdade a diferença de desempenho entre eles nos games não é muito grande, o que nos faz crer que o desempenho médio deles, do boost basicamente, da quantidade de núcleos que é de fato utilizado nos games, se mantém bem próxima. Então, o Ryzen 5 3600X para um Ryzen 9 3900X, na verdade a diferença de frames não é tão grande, assim como ocorre com os processadores da Intel, onde às vezes até um i5 9600K consegue fazer a mesma quantidade de frames de um 9900K, também pode ocorrer com o Ryzen 5 3600X para um Ryzen 9 13900X. Claro que durante o evento nós tivemos ainda
mais algumas informações relacionadas aos Ryzen 3000 que acabaram vazando ou que estavam ligadas ao evento. Nós tivemos mais informações durante a conferência que a AMD teve com os jornalistas, que aconteceu antes da conferência da AMD. Lá eles falaram um pouco sobre a questão da memória. Nós já sabíamos que existia um novo modo de memória, onde você pode optar por 2 modos do Infinity Fabric, como ele vai trabalhar com as memórias e como isso pode afetar a latência, que era um dos pontos de discussão em relação aos Ryzen e os games. Basicamente o que a gente vê ali é que você consegue alcançar clocks bem mais alto nas memórias. Nós temos relatos de até 5 GHz nas memórias, mas usualmente na casa dos 4.200 MHz de memória. Também é importante ressaltar que os processadores Ryzen 3000 já vêm com 3.200 MHz como basicamente o estoque do processador. Nós tivemos numa primeira geração 2667, na segunda 2933 e agora 3.200 é de onde parte, ou seja, basicamente qualquer CPU Ryzen 3000 já consegue sair de base, né, certificado as memórias para esse clock. Ali acima nós temos ainda o overclock, que pode ultrapassar a casa dos 4.200 MHz, como nós vimos nas especificações de algumas placas-mãe. Mas, como eu disse para vocês, não ficou só naquilo que a gente já sabia, só nos processadores que já tinham sido anunciados. Nós temos novidades sim. A AMD, ao final do evento, quando já estava praticamente terminando, a doutora Lisa Su perguntou se todo mundo não estava aguardando uma novidade. Claro que ela não teria gastado todas as fichas durante a apresentação e ela deixou uma última surpresa. A última surpresa é ninguém menos do que o Ryzen 9 3950X, um processador de 16 cores, 32 threads para mainstream no socket AM4 e um processador que surpreendentemente tem apenas 105 watts de TDP. Isso, obviamente, colocado de lado com um Threadripper ou mesmo com um processador da concorrente, com um processador da Intel, nós vemos que o TDP foi realmente bem mais baixo. E nós estamos falando de uma plataforma mainstream, não estamos falando de uma X399 nem de uma X299, sim de uma M4, ou seja, o processador que basicamente vai funcionar com a sua X570, sua X470 e talvez com uma B450 ou uma X370. Bem, talvez, porque essa é uma questão que ainda não foi abordada especificamente para a AMD em detalhes e algo que provavelmente nós só saberemos quando tivermos os processadores em mãos e começarmos a testar nas diferentes placas-mãe. Mas não é isso que importa no momento, o que importa é que esse processador tem mais de 70 MB de cache e ele tem um boost de 4.7 GHz. O que quer dizer que, pelo menos no boost, a AMD já chegou muito perto do 9900K com os seus 5 GHz no boost. Vamos ter mais informações sobre como vai funcionar o boost, mas basicamente o que a gente enxerga ali é que se a gente consegue ter um 4.7 GHz no boost, quem sabe quanto que a gente consegue em overclock. Aliás, falando em overclock, para os entusiastas, a AMD aproveitou e apresentou alguns resultados que os overclockers obtiveram com o overclock dos Ryzen 3000, batendo os recordes com o Ryzen 9 3950X e até em alguns benchmarks onde normalmente a AMD não vai bem, mesmo no overclock extremo como o Geekbench. Tivemos, obviamente, recordes com o Cinebench e em outros rankings. Então o Ryzen 9 3950X conseguiu alcançar níveis bem interessantes, até mesmo para os entusiastas, onde não era uma área onde normalmente os processadores AMD acabavam sendo utilizados para obter... Cara, já é a terceira vez hoje! Já pode pedir música no Fantástico. Para alcançar as pontuações máximas. Então é bem interessante para a gente descobrir como que vai ser essa parte no overclock extremo. Será que finalmente teremos processadores AMD substituindo os Intel nas bancadas para quebrar recordes? Isso aí vai ser bem interessante da gente ver. Mas no geral, o que chamou a atenção mesmo foi a competitividade. Esse processador chega por $749. Sim, é um bocado de dólares e se a gente converter para reais a situação não fica mais agradável. Mas a gente está falando de um processador que concorre com um da Intel na casa dos $1.200.
E, novamente, uma plataforma Extreme que é mais cara. Então, apesar de, obviamente, trazer ali algumas vantagens, ela também é mais cara. E, na atual situação, com a AMD trazendo o PCI Express 4.0 e com essas maravilhosas placas-mãe AM4 X570, eu não sei se já não daria pra gente praticamente igualar essa diferença de uma plataforma high-end. Claro que os preços das X570 também são algo que nós não descobrimos exatamente qual que vai ser a emoção ao serem revelados. Mas a AMD trouxe para o mainstream o primeiro processador 16 cores 32 threads, logo depois de trazer o primeiro processador de 12 cores 24 threads. E sim, os preços não são exatamente acessíveis, mas é por isso que eu reforço que, na verdade, uma das partes que mais chamou a atenção foram os FPS em games com processadores como o Ryzen 5 3600X, mostrando que desde os processadores mais acessíveis até os processadores mais caros nós temos interessantes ganhos de performance e, o mais importante, igualando a performance da Intel. Claro, eu não acredito que ninguém da Intel esteja nesse momento preocupado em trocar suas calças, afinal a Intel continua sendo líder de mercado e por uma boa margem. Mas eu diria que se existir alguém de férias, eles provavelmente foram chamados de volta para começar a agilizar o esquema dos 10 nanômetros para ver se eles voltam de novo para o jogo. É interessante ver a AMD finalmente chegando no desempenho em games. É bem importante esse avanço da quantidade de núcleos, por mais que você não vá utilizá-los ou não vá acessá-los, isso quer dizer que nos próximos lançamentos, nas próximas gerações, essa tecnologia provavelmente estará mais acessível, já que ela já está no mainstream e é uma questão de tempo até ela chegar nos preços. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance dos processadores Ryzen em games? Será que a gente vai realmente encontrar essa performance nos games, no mundo real, ou isso foi só para a gente ver ali num cenário controlado? Será que nos nossos testes aqui nós vamos ter esse desempenho? Você está empolgado com o Ryzen 3000? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!